Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paparazzo Rubro Negro 2. E ó, a gente vem chegando aí falando, tem atacante do Flamengo podendo ser negociado com um rival de Minas. Rodinei e Hugo Souza podem ser titulares na final diante do Atlético Mineiro, domingo na Arena Pantanal em Cuiabá pela Supercopa do Brasil. Tem também outras informações do mercado da bola que a gente vai estar atualizando. Para você, torcedor, tem também a situação do Andrés. Desfalca ou não desfalca o Flamengo na final? Tudo isso e muito mais agora aqui no Paparazzo Rubro Negro 2. Vem comigo. E antes de começar esse vídeo, aquele recado de sempre, né? Eu peço para você, torcedor e seguidor do Flamengo, se inscreva no canal Paparazzo Rubro Negro 2, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, deixe o like nas lives e deixe o like em todos os conteúdos do canal Paparazzo Rubro Negro 2 e também do Paparazzo Rubro Negro 1. É muito importante para o nosso crescimento. Então peço a você, além de se inscrever, ó, botão vermelho é de graça, não custa nada, acione o sininho de notificação, deixe o like. Chegou nesse vídeo aqui e esqueceu de deixar o like? Deixe o like, que é muito importante, e se inscreva também, eu peço humildemente, no canal do Julião, Júlio Miguel Neto, o canal Rubro News Futebol Clube. Então você que é inscrito do canal Paparazzo Rubro Negro e Paparazzo Rubro Negro 2 e não é inscrito na Rubro News, se inscreva lá no canal do Julião, Júlio Miguel Neto, o Paparazzo Rubro Negro 1 e 2, mas também se inscreva na Rubro News Futebol Clube. Beleza? Dado o recado, vamos começar a dar as informações atualizadas do nosso Mengão. Primeiro vamos falar sobre Hugo Neneca e Rodinei. Rapaz, há alguns meses atrás, o Hugo, ele era o terceiro goleiro do Flamengo, né? Ele começou, teve aquela sua ascensão meteórica logo após o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2020, onde ele se destacou naquele empate em 1-1 lá na Arena Sandy Júnior, né? O Flamengo teve N desfalques e o Hugo foi um dos destaques da partida e desde ali ele começou a cada vez mais ganhar destaque no elenco. Depois teve um viés de queda, né? Várias falhas em sequência, principalmente contra a equipe de São Paulo, não só na Copa do Brasil, mas no Brasileiro também. E ele perdeu o posto de segundo goleiro para o Gabriel Batista, que nem mais está no elenco, né? O Gabriel foi emprestado para a equipe do Sampaio Corrêa. E o Rodinei é um outro jogador, né? Dessa vez em relação ao lateral direito, que também estava como terceira opção no elenco há alguns meses atrás. O Flamengo tinha Isla e Mateuzinho brigando por titularidade, mas o Isla titular, né? E o Rodinei correndo por fora. Desde o jogo contra o Corinthians, no final do Brasileiro, o Rodinei tem evoluído. E parece que, ao comando de Paulo Souza, é um dos queridinhos e preferidos para a posição. Ele que já jogou o jogo contra a equipe do Fluminense, o clássico, que teoricamente foi uma equipe um pouco mais forte, ou então uma equipe em que o Paulo Souza entende em que talvez teria seus melhores jogadores disponíveis, o Rodinei pode ser sim titular da equipe diante o confronto do Atlético Mineiro. Então o Hugo Souza e o Rodinei de terceira opção podem ser titulares na final da Supercopa do Brasil. Como o futebol, realmente o mundo dá voltas, eu nunca pensei em falar isso, mas o Rodinei realmente hoje ele está num bom momento fisicamente, até tecnicamente, por incrível que pareça. Não gosto muito do futebol do Rodinei, mas a gente tem que ser honesto, tem que ser justo e coerente. Vive um momento bacana, né? O Rodinei não vive um momento de Rodinei de alguns anos atrás, né? É certo que esse esquema também de três zagueiros favorece o Rodinei, que quando vai de ala vai até bem, né? E segundo, na minha opinião, né? Segundo também a opinião de alguns outros colegas de imprensa, o Rodinei está bem à frente do Isla e está ali com o Mateuzinho disputando essa posição de ala pelo lado direito. Então vamos ver quem vai ser o titular. Será o Mateuzinho? Será o Rodinei? Ele vai insistir com o Isla? Eu acho que o Rodinei começa a Supercopa do Brasil como titular. E você, torcedor? Quero a sua opinião aqui, né? Rodinei será titular ou não na final da Supercopa do Brasil? E essa pergunta também se estende a Hugo Souza. Hugo ou Diego Alves? Quero a tua opinião aqui, torcedor, nessa primeira enquete. Hugo Souza e Rodinei ou Diego Alves e Isla ou Mateuzinho? Quem serão os titulares nessas posições na final contra o Atlético Mineiro? E aproveitando, falando em Atlético Mineiro, o Flamengo também pode ter alguns desfalques para essa partida. O Gustavo Henrique, que não jogou contra o Madureira porque tomou o terceiro cartão amarelo, ele anda reclamando de algumas dores na coxa, então de repente ele pode desfalcar o Flamengo domingo. Se por um lado
surgiu essa possibilidade do Gustavo Henrique não jogar, o Andreas Pereira, que saiu com uma entorse no tornozelo, além de também estar muito mal, pilhado, jogando mal contra o Madureira, já tinha cartão amarelo, foi substituído ainda na primeira etapa pelo Ilharão, que acabou sendo um dos destaques da partida, dando uma assistência e fazendo um gol, né? O Andreas pode sim estar liberado para o confronto contra o Atlético Mineiro, né? O inchaço diminuiu, as dores vêm diminuindo gradativamente e hoje é bem possível que, se a partida fosse amanhã, por exemplo, ele já estaria em campo. Como o jogo é domingo, né? Possivelmente o Andrés pode ser relacionado sim. A gente não sabe se começa como titular ou como opção, mas o Andrés pode ser esse jogador, essa surpresa que era praticamente dado como desfalque depois da saída no jogo contra o Madureira por entorse no tornozelo. Então, se por um lado o Flamengo pode perder o Gustavo Henrique, o Andreas Pereira pode figurar entre os relacionados. Os certos suspensos do Flamengo, ou então, na verdade, suspensos não, ausentes do Flamengo, é o Rodrigo Caio, que se recupera de lesão, e também o Thiago Maia, que teve essa cirurgia que ele fez, né? E estava quase que exposto, não teve fratura, é verdade, mas estava exposto, tomou alguns pontos, vai ficar 15 dias afastado, esse também está fora do confronto contra o Atlético Mineiro. Pelo lado do Atlético, o Atlético pode também ter o desfalque do Zaratio, o argentino vem sentindo dores na coxa e pode ser também outro desfalque nessa final entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Supercopa do Brasil. E falando em Atlético, falando em Flamengo, falando em Supercopa do Brasil, em rival mineiro, tem um jogador que pode estar de saída do Flamengo. O atacante Thiaguinho pode estar indo para o Cruzeiro, né? Depois de quase a sua negociação com a Chapecoense estar sacramentada, houve uma reviravolta. E o Thiaguinho, ex-náutico, o Flamengo pagou 7 milhões de reais pelo Thiaguinho, hein? Olha, esse dinheiro o Flamengo não vai recuperar. O Flamengo pagou isso, por exemplo, pelo Marinho, né? O Flamengo pagou pelo Thiaguinho, ainda era uma aposta. O certo é que o Flamengo não conta mais com o jogador e o Flamengo pode perder o atacante, né, para o Cruzeiro, o rival mineiro. O Cruzeiro demonstrou interesse em contar com o futebol do Thiaguinho, que, como a gente já falou no início do assunto, ele esteve muito próximo de acertar a sua ida para a Chapecoense, mas a Chapecoense queria que o Flamengo pagasse o salário de forma integral do atleta, o que foi prontamente rechaçado pela diretoria rubro-negra. Então, o Thiaguinho está bem próximo de um acerto contra o rival mineiro, um acerto com o Cruzeiro, o rival mineiro, e aí ele pode estar indo para Minas Gerais atuar no time da Toca da Raposa. Então, aí o Thiaguinho, o atacante, deve reforçar a equipe do Cruzeiro. E falando ainda sobre o mercado da bola, né? Nós tivemos um pouco mais cedo agora a live do Mengão 11h30 no canal Paparazzo Rubro Negro 1 e Rubro News. Tivemos também uma exclusiva com o Gabriel Reis, em que o pai do Renier conversa com o Gabriel e desmente qualquer tipo de investida do Flamengo no jogador. O certo é que realmente ele quer continuar na Europa, faz parte do desejo do projeto de carreira do atacante, inclusive o pai dele confirmou isso, mas em momento nenhum o Flamengo procurou o Renier e em momento algum o Renier recusou uma possível investida do Flamengo ou volta do jogador ao futebol brasileiro, mais precisamente ao Flamengo. Então, o Flamengo não procurou, mas o Renier também pretende continuar no futebol europeu. Palavras do próprio pai do atleta ao Gabriel Reis, ao paparazzo rubro-negro. Beleza? Falando sobre Renier, estamos falando também sobre Felipe rapidamente. O Felipe tem contrato até o meio do ano. O Atlético de Madrid não quer mais, não pensa em renovar o contrato com o jogador, porém ele dá preferência a continuar no futebol do velho continente, ao continuar no futebol europeu. Nenhum clube procurou ainda o zagueiro e também a equipe madrilenha. Ele já pode assinar um pré-contrato, inclusive, segundo o jornalista Jorge Nicola, ele recusou uma proposta de um pré-contrato com o Flamengo. Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians aqui no futebol brasileiro são os interessados e estão de olho na situação. Falando de Felipe, agora a gente vai falar sobre o atacante Diego Rossi, muito próximo de um acerto com o Flamengo, segundo o GE.com. O jogador, caso o Flamengo não acerte com o jogador, seria muito mais pelo lado do Flamengo. Entre jogador, o Los Angeles FC e o Fener, além dos empresários, tudo certo, tudo alinhado. Caso tenha algum tipo de desistência, seria por parte do clube carioca. Ou seja, isso não deve acontecer. E Diego Rossi deve ser anunciado como o terceiro reforço do Flamengo para a temporada de 2022, após a final da Supercopa do Brasil. O mesmo deve acontecer com o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. O Flamengo deve formalizar a investida de forma oficial após a final da Supercopa
Supercopa não, a Recopa Sul-Americana, que será disputada no dia 23 de fevereiro e no dia 3 de março, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, equipe do qual o Santos defende e está envolvida na final. Então, essas são as situações de Santos e de Felipe. E também hoje teve um burburinho, né? Teve não, né? O Jorginho, o atacante, meio atacante do Chelsea, jogador da seleção italiana, brasileiro, naturalizado italiano, disse que se um dia tivesse que jogar no futebol brasileiro, esse time seria o Flamengo, né? Ele deu essa entrevista para o Ale Oliveira, no canal do Ale Oliveira, né? E ele disse que se tivesse que jogar no Brasil, seria o Flamengo. Jorginho, jogador do Chelsea, campeão mundial em 2021. Beleza, galera? Teve também a confirmação da estreia do Manto 1 do Flamengo, do novo manto. A partida vai ser realizada no domingo e vai ter a estreia da camisa, né? Já na final da Supercopa do Brasil. Então aquela camisa do Flamengo é a camisa 1, galera. Não é de treino, não é para aquecimento, não é o Manto 3, é a camisa oficial do Flamengo para a temporada Manto 1. Né? Já está disponível nas lojas para o torcedor. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixe o like. É muito importante para o nosso crescimento. E fiquem atentos, porque quando você se inscreve e aciona o sininho de notificação, sempre quando tiver conteúdo aqui do canal Paparazzo Rubro Negro 2, você vai ser notificado. Então, acione o sininho de notificação, se inscreva, é de graça, não custa nada. Tamo junto. Saudações rubro-negras e torcedor. Domingo é dia de comemorar, se Deus quiser, mais um título com a camisa do Flamengo. Esses jogadores do qual estão fazendo história, a gente espera que continue e o Flamengo consiga o tricampeonato da Supercopa do Brasil. Beleza? Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras.